Entrei. Entrou! Como é que tá, meu bem? Estamos indo, na medida do possível, trabalhando com as marés, né? A gente devia ter, que nem eles têm na Marinha, a tabela das marés, porque assim a gente já se preparava com antecedência para o tipo de maré que vinha pela frente, né? Perfeito, perfeito. Quem dera, né, Lourdes? Era. Se não tivesse pelo menos a tabela das marés, a gente podia ter ou uma bolinha de cristal ou um pozinho de pelim-pim-pim. O que que você acha? É, o pozinho fica mais difícil, que seria para um só. Não, você pode espalhar, você anda com um Ah, pacotinho tá. assim, né? Ah, Não, uma ideia. com certeza, com certeza. Mas daí, será que não perderia a graça? Não sei, porque se você lembrar da qual que era, eu acho que era a Bela Adormecida, que tinha três fadinhas, e uma delas sempre metia o pé pelas mãos e acabava fazendo alguma bobagem que as outras tinham que consertar. Não lembro se era essa. Então, de qualquer forma, nunca seria mil maravilhas. Sempre teria os imprevistos, né? Perfeito. Só que ficaria mais fácil de você contornar, porque ia ser mais rápido. Você ia ter ou a tábua das marés, ou a bola de cristal, ou o pozinho de pilim-pim-pim. Ainda Ah. esqueci da Havaia de Condão, ainda esqueci. Ô Luiz, não sei se é intencionalmente está falando isso, mas está ao encontro do que será nosso tema de hoje. Existência a quem se destina? Eu acho que a existência se destina a quem encarar a vida mesma, né? Encarar a vida como um desafio. Porque a gente às vezes reclama um pouco, né? Nossa, a Maria tá brava, porque tudo que eu faço não dá certo. Mas você está fazendo, você está tentando, você está buscando, então você está vivendo. Os períodos se intercalam, né? Mas você está vivendo. Agora, imagine aquela pessoa que entra lá na sua zona de desconforto, porque eu acho que aquilo de conforto só tem um nome, e passa aquela mesmice, sem olhar para dentro, só olhando para fora, só criticando, só reclamando, só, sabe? Sem tomar uma atitude, sem buscar um novo caminho, sem buscar a tábua das marés ou a varinha de condão. Então, a pessoa vive, ela não vive, né? Vamos dizer assim, é uma vegetação humana, né? Ela Sim, vai vegetando na vida dela, no dia a dia, no cotidiano, mas sem pensar o que é que realmente eu posso fazer para mudar a minha situação. Se vai dar certo ou não vai, são outros 500, porque na pior das hipóteses, não dando certo, aprendi uma lição, alguma coisa sobrou dali, um resultado eu tive. Então eu acho que a vida é para quem escolhe viver com consciência. perfeito. Você falando isso aí, eu estou lembrando de um ator do século XIX, Benjamin Disraeli. Ele fala, vai ao encontro que você está comentando. Ele fala assim: a vida é muito curta para ser pequena. Sim, Pequena já basta ser, que dura em média 75 anos, a gente tinha conversado sobre isso. Ou seja, apequenar ela é pior ainda. Ou seja, nós viemos a este mundo a trabalho ou a passeio? Se for a exatamente. passeio, vão viver nessa zona de conforto. O desconforto é um despertar. Não é mesmo? Ah, estou desconfortável nessa cama, vou levantar. Estou desconfortável com essa vida, vou procurar uma melhor. Entendeu? Ou seja, a busca. Tem até um livro do Dunga, que é da Canção Nova, que eu gosto muito, que o título do livro é O Caminho se faz caminhando. Caminhando. É redundante, mas é compreensível. É por Né? isso que a gente fala que o mais difícil está em dar o primeiro passo. Sair da zona de conforto, sair daquela estagnação, sair daquela inércia.
Realmente é o mais difícil. Porque depois que você dá o primeiro passo, o segundo vem em consequência. Ou a vida te empurra, ou o universo abre as portas, ou acontece alguma coisa que você vai dar o terceiro, vai dar o quarto, e quando você vê, você está caminhando. E quando olhar para trás, conseguiu perceber a caminhada que fez. Né? Sim, sim. Tem um vídeo no YouTube que eu fiz, nas formações que eu dou, eu até atualizei. Mas eu falo assim que nós temos as zonas, né? A primeira zona é a zoninha de conforto, é confortável, cobertor quentinho, gostoso. Segunda zona, quando você começa a melhorar, você começa a criar uma zona de consciência. Opa, peraí, que é justamente o que você falou, que é o desconforto. Né? A terceira zona é a zona de atitude. Né? Eu comecei a tomar atitudes, que é a ação. Né? E a quarta zona que eu falo no vídeo é a zona mágica, mas detalhando hoje uma compreensão melhor, eu falo que é uma zona de maestria, ou seja, quem olha você, Lourdes, quem me olha, percebe e começa a ficar assim, pensando, nossa, o que ele está falando tem sentido, eu vou começar a seguir ele. É assim com os mais famosos na internet, né? O Wendel Carvalho, o Pablo Marçal e essa turma toda aí. E é conosco também. Né? O que você pensa? Porque na realidade, cada vida é uma vida, né? Cada história é uma história, cada um tem um aprendizado próprio. Só que, de cada uma dessas vidas, sempre tem situações que são similares na vida do outro. Então, é por essa similaridade que ele vai até criar empatia e vai falar, opa, isso aqui funcionou para ele, pode ser que funcione para mim também. Eu vou tentar. E aí começa a modelar a pessoa. Né? Eu acho que é bem por aí. A gente, conscientemente ou não, acaba fazendo isso em muitas situações. Né? Principalmente quando você está querendo sair da sua zona de conforto, quer dizer, a tua alma não aguenta mais ficar naquela situação, e você chega e fala, caramba, mas eu não sei o que fazer, o que é que eu vou fazer? Aí, de repente, você lê um livro, assiste uma live, vai numa reunião, caiu a ficha, você fala, poxa, esse aqui é um caminho que eu posso seguir. Né? Perfeito. Platão, ele fala um pouco isso, sobre a caverna de Platão, né? Ou seja, essa ideia, essa metáfora que Platão falou em um dos seus livros, falava isso na Polis, ele falava que nós, dentro da caverna, a gente vê as sombras e a gente acredita que aquela sombra é a realidade, mas na verdade não é apenas uma sombra, entendeu? Ou seja, nós aplicamos verdades na vida, mas na verdade são inverdades, né? Mas aí vai... Na verdade, elas são crenças, elas não são verdades, né? Elas são crenças que ou a gente absorveu, normalmente a gente absorveu, desde a vida intrauterina, principalmente durante a primeira infância, segunda, até a adolescência, mas algumas a gente construiu pela história de vida que a gente já teve. E quando a gente tem uma história de vida sem muita consciência, que você vai vivendo e as coisas vão acontecendo e você vai reagindo de uma forma reativa, você não para avaliar, para analisar, para criar uma condição de proatividade em cima daquilo, você cria um sistema de crença, tipo, isso aqui eu não faço mais porque eu fiz uma vez e não deu certo, quer dizer, fiz uma vez e não deu certo, virou uma crença pro cara, virou uma lei para ele, agora eu não faço mais isso aqui, né? Bem ao contrário dos grandes conquistadores, que foram aqueles que, quanto maior, mais erraram, mais quebraram a cara, mais se frustraram, mas não desistiram. Justamente um tema que você trabalha muito, que é o medo, né? Até onde o medo é necessário e até onde ele te limita, né? Eu não acredito na necessidade do medo, Adriano, de jeito nenhum. Porque tem gente que fala, não, o medo tem um lado muito útil, porque não fosse o medo, você ia chegar na beira do precipício e ia cair. Se não fosse o medo, você ia, sei lá, fazer qualquer bobagem, ia atravessar a rua sem prestar atenção, ia ser atropelado. Não é o medo que faz isso, gente, pelo amor de Deus. Quem faz você ser precavido é a precaução, não é o medo. É você ter conhecimento das
prováveis possibilidades, você tem que saber que se você chegar na beira do penhasco, você corre risco de despencar. Então, para isso, você precisa conhecer, saber, estudar. Né? Você precisa saber que se você atravessar a rua sem prestar atenção no trânsito, você corre risco de ser atropelado. Então, uma vez que você sabe, você se precavine, você vai tomar precauções para que aquilo não aconteça. Então, o que impede as coisas ruins de acontecerem não é o medo, é a precaução, é o cuidado, é a cautela, é o ficar atento, né? Então, Melhor o pessoa medo... para explicar isso é um técnico de segurança, né? Porque o medo, na realidade, ele é o contrário do amor. Ele é o contrário do amor. Onde existe amor verdadeiro, aquele amor incondicional, não existe medo. Para você tirar só uma pequena ideia, um momento que você esteja amando alguma coisa, alguém, pode ser um ideal, pode ser uma pessoa, enquanto você está conectado com aquele ideal, com aquela pessoa, com aquela coisa que você ama, você não sente medo de nada. Porque não cabe, não cabe. O medo e o amor não habitam no mesmo espaço, no mesmo tempo. Né? Então, se você fala, nossa, mas eu morro de medo de tal coisa, ou eu tenho medo de perder a pessoa, ou tenho... então não é amor, então é apego, ou é carência. Então, a pessoa tem que ter autoconhecimento, até para conhecer os próprios medos, até para poder analisar a origem deles. Por que é que eu tenho... Essa semana, eu coloco todo dia nos grupos um videozinho de até 1 minuto, com algumas mensagens. E essa semana eu coloquei um do medo, e eu fiz de propósito. Eu coloquei metade do vídeo, baratas, muitas baratas de todos os tipos. E 2 pessoas chegaram, uma até foi no privado, a outra foi no grupo mesmo. Pelo amor de Deus, Lourdes, eu não conseguia assistir o seu vídeo, eu só ouvia, porque eu tremia tanto, eu passo mal, eu não assisto nem trailer, eu era assim com cobra, né? Nem trailer onde passa uma barata, nem propaganda de inseticida que tem barata eu não assisto. Aí eu falei, olha que interessante, porque esse pode ser um medo ancestral, porque nós trazemos medos no DNA, isso já foi comprovado cientificamente, né? E absorvemos medos da mãe durante a gestação, podemos absorver ou não. E durante a primeira infância, principalmente, nós absorvemos muitos medos dos nossos terceiros significativos. Então você vê como é interessante isso, como não é o medo que vai impedir você de fazer alguma coisa, é o conhecimento. Aí eu passei um exercício super, hiper simples para elas, né? As 2. Faça o exercício porque você vai se livrar desse medo. Você imagina que você está olhando para a barata a uma boa distância, para o teu consciente permitir você fazer a experiência. Senão ele já bloqueia, porque o medo inconsciente vai travar o consciente. Então você vai ver uma barata lá longe. Aí você sente que você está crescendo, 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 você vai ficar tamanho do gigante. E à medida que você cresce, aquela barata vai diminuindo, diminuindo, vai perdendo a cor. Aquilo vai ficar feito um botãozinho insignificante, assim, quase que do tamanho de uma pulga. Quando você visualizar isso, se ainda sentir medo, você vai pegar uma pá. Sabe aquela pá de pedreiro que tem aquele cabo longo? Aí você vai imaginar que aquela pá, você vai esticar o cabo até chegar na barata e vai matar aquela barata com aquela pá. Mas se você já se sentir fortalecido, você vai lá e pisa na barata, migalha aquela barata. Uma pessoa falou, eu consegui fazer o exercício, eu consegui, eu matei a barata. Nossa, que fantástico. Aí a outra falou, Lourdes, é impressionante. Menina, eu me senti tão corajosa que eu fui lá, eu esmigalhei com o meu pé, não precisei de pá coisa nenhuma. Eu falei, então você vê que tudo é conhecimento, você supera os seus medos ou controla os seus medos
Por meio do conhecimento que você tem. Você adquire conhecimento, conhece metodologias, aplica estratégias. Isso você faz com qualquer coisa. Então, não é o medo que tem um lado útil. Pelo contrário, o medo ou ele te cerceia, ou ele te bloqueia, ou ele te impede, ou ele te deixa muito insatisfeito e frustrado, porque tem coisa que não é um medo. Por exemplo, o medo de barata. É um medo que não faz mal para ninguém, mas traz uma carga de estresse tão absurda, né? A barata não vai te impedir de conseguir um cargo na empresa, mas alguns medos impedem, né? Então, por exemplo, medo de falar em público. Se a pessoa tem um cargo que ela vai ter que comandar reuniões, liderar a equipe, falar, e ela tem medo de falar em público. Esse medo vai travar, vai bloquear as possibilidades profissionais que ela tem, e assim vai. Então, tudo é consciência. A partir do momento que você toma consciência que o teu problema tem uma solução, você vai em busca da solução. Sim. Então, o principal de tudo é a consciência, depois é o conhecimento, e depois é a atitude, buscar aquilo que vai trazer as ferramentas, os recursos necessários que você precisa para resolver o seu problema. Perfeito, perfeito. Meu bem, a gente indiretamente respondeu uma das perguntinhas que eu tenho para você, mas depois a gente aprofunda mais sobre isso, ok? Fala aí. Lourdes, já que nossa conversa vai permear a questão da existência, nada mais justo eu perguntar para ti, nessa nossa existência finita, quem é Lourdes Ganzelli? Nossa Senhora, uma buscadora perseverante. Eu me resumo em 2 palavras, buscar e perseverar. O conhecimento não é finito. O conhecimento é infinito, a nossa vida que é finita. Então nós temos que estar o tempo todo buscando novos conhecimentos, agregando isso para a nossa vida, para nos tornarmos cada vez mais sábios. Porque a sabedoria traz paz, serenidade, aceitação, compaixão, e são coisas fundamentais para que a gente tenha uma vida com qualidade. Né? Então, e perseverar, porque tem que perseverar, meu amigo, porque vai ter hora, como nós falamos no começo da live, vai ter hora que as coisas não vão acontecer do jeito que a gente acredita que possam acontecer, né? Sim. Então, se você tem essa sabedoria interior, você consegue manter o seu ânimo à sua disposição e perseverar até a capacidade de resiliência, né? Aí você vai perseverar até conquistar a próxima meta, a próxima etapa. Sim. Normalmente, quando eu pergunto isso para uma pessoa, quem é você? Ela normalmente vai falar da profissão dela. Normalmente. Mas a profissão é o que ela é naquele momento, é o que ela está. Né? Perfeito, perfeito. Não é o que ela Por isso, quando você fala que você é uma pessoa que busca, você está inacabada ainda, você não está acabada. Sim. E vou morrer inacabada. Sim, não dá tempo, uma vida é muito pouco, não dá tempo da gente aprender tudo que a gente precisaria aprender. Nem sequer o que a gente gostaria de aprender, né? Porque tem muita coisa que a gente quer aprender porque sabe que existe e vai buscar. Mas tem muita coisa que a gente nem sabe que existe ainda. Perfeito, perfeito. Aí é a necessidade de uma live, é a necessidade de você fazer network com as pessoas, você conhecer o mundo da outra pessoa. Eu de 38 conhecendo a Lourdes de 69, né? Entendeu? O teu mundo. O Adriano aqui do interior aqui de São Paulo, Guaratinguetá, conversando com a Lourdes de Sorocaba. Né? É interessante, né? Como essa internet aproximou, né? Principalmente agora, né? Depois da... Antes também, mas agora virou um evento diário, né? Porque você vê trocentas lives acontecendo todos os dias, todas as pessoas se comunicando. Aliás, atualmente, é o único meio de comunicação que a gente tem, né? Hoje uma colega do trabalho me ligou. Eu falei, oi,
né? Eu não vou falar o nome dela. Ela falou, ai, tá tudo bem? Posso falar? Eu falei, lógico, fala, o que está acontecendo? Ela falou, menina, você sabe que eu tenho até medo de ligar para as pessoas? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, e é tanto WhatsApp que você passa e fica esperando a pessoa responder quando ela pegar a mensagem, né? E aí, quando você liga para alguém, você tem até medo de assustar a pessoa. Sim. Alguma coisa grave, né? Verdade, então, você verdade. vê como é que é a força e o poder dessa internet, como ela muda costumes, hábitos, né? Sim. O exemplo é você entrar de máscara no banco. Era proibido até um tempo atrás. Agora você entra. No começo da pandemia, eu estava falando, quem imaginou que um dia você ia ser obrigado a pôr uma máscara para entrar no banco? Você não podia entrar nem com capacete, né? Que eles proibiam os motoqueiros de entrar com capacete, então... Mas a vida é assim mesmo, é cheia de surpresas e as coisas mudam, né? Os hábitos mudam, os costumes mudam. Eu acho que o que não muda é a essência, né? Perfeito. Os princípios, os valores, esses não mudam nunca. Mas a moral, usos e costumes, isso muda de acordo com a época, né? Perfeito, perfeito. Imagine você que no Código Civil, acho que até 2002, se não me engano, nossa, fugiu a palavra. Como é que fala quando o marido trai a mulher ou vice-versa? Traição mesmo? Não, Não, vamos falar, tem uma outra palavra, mas vamos falar traição conjugal. Ah, tá. Dava prisão. Então você imagina hoje, não ia ter cadeia suficiente para esse povo. Ah, depois que inventaram o WhatsApp ainda? Então são coisas assim que você fala, gente, o que está acontecendo com essa humanidade, com esse universo, né? Mas assim, são as mudanças. E apesar das dificuldades dessa grande mudança que a gente está vivendo agora, trazida, né, pela pandemia, por todas as crises consequentes, né, que são consequências dessa pandemia, acredito que muita coisa vai mudar. Quer dizer, acredito não, é óbvio que muita coisa vai mudar na parte prática da vida, isso é indubitável. Mas eu digo assim, até em matéria de filosofia de vida mesmo, sabe? Sim. O tema do nosso hoje, a existência do ser humano, houve uma preocupação com a saúde que as academias talvez, ou as ruas vão ser pequenas, para tanta gente que está caminhando agora. Entendeu? Tanta gente. Bem, vamos à próxima pergunta. Quero saber a tua resposta. Ô Lourdes, quem é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente? E por quê? Dagoberto Hélio Lorenzetti. Inteligente em todo sentido, tá? Não, inteligente, sim, inteligente, culto, capaz, uma pessoa articulada, que conhece muito profundamente de muita coisa. E que é humana. Que é humana. Que seja uma pessoa que seja humana também, porque pode ser tão inteligente que... Não. É uma pessoa divertida, um papo gostoso, tem milhões de amigos, foi meu professor no curso de pós-graduação. Muito bacana. É uma pessoa assim que você fala, gente, como é que pode conhecer tanta coisa? É uma pessoa muito articulada, muito versátil, muito antenada com tudo. Ai, tem hora que eu falo, caramba, como pode caber tanto conhecimento dentro de uma cabeça? E conseguiu adquirir proximidade dessa pessoa e agregar um pouco de conhecimento dela? Nossa, muito, porque a gente, assim, terminava no dia que ele dava aula para a nossa turma, terminada a aula a gente ia para um boteco, tomar cerveja, comer linguiça, bater papo.
sabe? A gente fazia isso praticamente toda semana. E aí formou um grupo o grupo que se uniu durante o curso. A gente manteve amizade até hoje, tem 20 anos. Agora faz mais de ano que a gente não se vê por causa da pandemia. Mas Aham. fora isso, pelo menos assim, 2, 3 vezes no ano a gente reúne todo mundo e faz, ou marca um restaurante, ou faz um almoço na casa de alguém, e quem está disponível vai. E ele sempre está com a gente, então virou amigo mesmo, sabe? Uhum. E ele é professor da pós ainda ou não? Ele é professor da FGV, professor da, da USP, professor da Universidade de Ibirapuera. Aí ele é professor de um monte de lugar, eu nem Qual que sei é o o nome currículo dele? dele. Da Goberto Hélio Lorenzetti. Ah, tá. Mas Pesquisar sobre. é a área de economia e administração. Ah, tá. Não é área É. de filosofia, não. E Ah, agora, ele comentou com a gente que ele está fazendo um curso de engenharia, imagina, e ele tem quase que a minha idade. Ele entrou na faculdade agora, ano passado. Está fazendo engenharia, não sei das quantas lá. Mas é uhum. uma capacidade extraordinária. Eu gosto demais de conversar com gente assim, que tem uma mente aberta, né? E que tenha o que trocar, que tenha conteúdo, né? É bem Uhum. interessante. Chique, hein? Meu bem, próxima pergunta é decisões, tá? Qual foi a maior decisão que você teve que tomar na tua vida? Tem alguma primordial? Eu sei que teve várias. Eu sei que teve várias. Ou terá várias também. Mas uma que você lembra assim, nossa, essa decisão foi fundamental para mim. Olha, a decisão que foi fundamental, mudou a minha vida completamente mesmo, né? Eu tinha uma empresa de cerâmica, na época do Collor, deu todos aqueles problemas, quando abriu importação, as cerâmicas no Brasil quebraram. Eu ainda aguentei mais 2 anos, mas estava muito difícil, não dava para concorrer com o mercado chinês de jeito nenhum, japonês, já naquela época, isso em 92, 93. E E eu estava me relacionando já há um bom tempo com uma pessoa que mora nos Estados Unidos. E aí ele começou, vem para cá, porque vem para cá, porque vem para cá, porque vem para cá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu nunca quis morar nos Estados Unidos, mas eu vou. Ficamos lá alguns anos e depois eu vejo se eu faço a cabeça dele para vir. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu pus o meu apartamento à venda, comecei a trabalhar para fechar a cerâmica. Eu tinha alugado um sobrado de 3 andares e tinha construído numa edícula e tinha desmontado outra parte de um porão e tinha reformado tudo para fazer a cerâmica. E aí eu fui desmanchar o contrato, eu tinha que reformar a casa toda de novo para entregar do jeito que eu peguei, né? E eu vendi o apartamento e a pessoa, o casal que comprou o apartamento, tinha vendido deles para uma pessoa que vendeu o dele. Quer dizer, foram assim, não sei como é que fala, sabe? Uma carreira de negociações. Uhum. Então, todos tinham prazo. E eu tinha um prazo muito curto para entregar o apartamento. E a multa era absurda. Se eu não entregasse na data combinada, a multa era absurda. Mas como eu ia embora, inclusive eu vendi o apartamento com uma porção de coisas e tal, eu não estava tão preocupada. No dia que, aí eu fui na imobiliária, desmanchei o negócio, enfim. No dia que veio a Eletropaulo para tirar o trifásico e voltar à instalação doméstica naquela casa, naquela época a gente falava por telefone ou era carta, né? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada disso. E tinha um problema no meu telefone, porque ele era extensão do meu apartamento. Então, era comum as pessoas ligarem e falar, pô, você não atende telefone? Mas como não? Quando toca, eu atendo. Tinha esse problema.
E no dia que a Eletropaulo foi desinstalar o trifásico para instalar a linha doméstica, eu recebi uma carta dessa pessoa dizendo: não venha mais. Não venha mais. Eu mudei de ideia, aconteceu umas coisas e tal, então, tá bom. Então, eu não tinha mais meu apartamento para morar. Eu não tinha mais o meu ateliê para trabalhar. Eu não tinha mais para onde ir, eu não tinha mais o que fazer. Aí eu falei: tudo bem, então, bora lá, né? Alguma atitude eu tenho que tomar. Eu vou embora para o interior. Vou procurar. Aí eu li, e nesse, mas Deus é tão pai, né? Nesse engraçado, eu já tinha dispensado todos os meus funcionários. E nesse período apareceu um que contou para o outro, que contou para o outro, porque ninguém sabia que eu estava indo embora. Sabia que eu estava fechando por causa da situação financeira, que era o que eu contei para todo mundo. E começou a pipocar esse funcionário, tudo quanto era lado para me ajudar. E aí eu falava para uma delas, que era a mais, que foi minha secretária na época, que era mais antenada com tudo: olha, segura a onda aí que eu preciso dar uma saída. Eu pegava o carro e me mandava. Eu morava, esse ateliê ficava no pé da Serra da Cantareira. Então, você subindo a serra, você já está em Mariporã, é pertinho. Falei: vou para Mariporã, Atibaia, Bragança, e comecei. E aí chegou um amigo meu. Naquela hora, eu falei: nossa, mas foi Deus que trouxe você aqui. Ele tinha uma casa em Atibaia. Eu falei: procura qualquer coisa para mim em Atibaia. O que você achar, você me liga e eu vou ver. Aí chegou um outro amigo. Nossa, o que está acontecendo aqui? Eu falei: estou indo embora, não dá mais, mas eu não tenho para onde ir. Eu conheço alguém? Bom, enfim. Em uma semana, aí eu fui... Adriana, eu tenho que contar a história direito, porque senão não vai dar para sentir o que foi aquilo. Essa pessoa falou assim: eu conheço um corretor que tem uma chácara para vender em Mariporã, que eu queria comprar uma chácara. Aí, tá bom. Aí ele ligou pro cara e nós fomos ver a chácara. Só que chegou lá, tinha a placa de vende-se, ninguém atendeu, tudo fechado. Ele falou assim: olha, eu vou entrar em contato com o proprietário e a gente marca para voltar aqui com ele, para vocês acertarem tudo. Eu tinha uma semana para entregar meu apartamento. Aí eu peguei e falei: tudo bem. Eu falei: sábado, eu estou nesse telefone, é nesse. O cara não ligou. Eu liguei para o meu amigo e falei assim: o cara não ligou. Eu vou lá. Ele falou: mas você lembra o caminho? Eu falei: não, mas meus anjos vão lembrar, meu filho. Ele falou: eu vou junto, então vamos. Peguei o carro e fui rezando: meu Deus, me ajuda a lembrar desse caminho. Cheguei, consegui chegar naquele lugar, tinha só a placa, peguei os telefones, tinha um orelhão lá perto, tinha um bar lá perto. Aí o rapaz falou: o orelhão não funciona. Eu falei: eu precisava tanto falar com o proprietário ali. Eu sou fulano e tal, entra aqui, liga daqui. Liguei para ele. Marcamos, aí o filho dele atendeu e falou: olha, a minha mãe falou que não vende nem a pau Juvenal. Eu falei: pelo amor de Deus, a placa tá lá, vocês vão vender ou não vão vender? Eu preciso conversar com a minha mãe, porque meu pai quer vender, minha mãe não quer vender, aquelas histórias. Eu te ligo até o final da tarde. Ligou, tá. Então, amanhã nós vamos fazer o negócio. Tá, só que é assim, eu posso pagar assado. Não, desse jeito meu pai não vende, não. Ele quer o dinheiro inteiro na mão. Eu tinha vendido em 3 parcelas. E eu queria pagar em 3 parcelas. E era tudo dólar na época, né? Se fosse dinheiro, era dólar. Se fosse negociação, era câmbio de dólar. Eu falei: Jesus, mas eu vou falar que eu aceito, mas depois eu vou conversar com o cara, eu não tenho esse dinheiro, né? Aí ele pegou, combinamos tudo por telefone. Olha que loucura, combinamos tudo por telefone. Liguei na imobiliária, fui na imobiliária que tinha vendido o meu apartamento, contei a história.
E eu tinha oferecido, na época, uma grana para quem vendesse o apartamento. E eu dei, além daquele valor, né, dos 6%, que era na época, né, da comissão, eu dei mais o prêmio de venda, enfim. Eles fizeram o contrato, tá, então, no outro dia à noite, nós marcamos lá. Aí eu falei para esse meu amigo, você vai comigo? Ele falou, lógico que eu vou. Ele parecia um armário, uma porta, assim, era um alemão de 1,95 m de altura, com 80 centímetros de largura, assim. Porque eu estava... Aí, nesse meio tempo, a pessoa que comprou meu apartamento ligou para mim e falou assim, olha, o cara adiantou as parcelas. Você aceita receber à vista? Eu falei, meu filho, eu vou fazer essa gentileza, eu aceito receber à vista. Ele foi lá e me pagou antecipado as 2 parcelas que faltavam. Aí eu peguei o dinheiro, pus numa bolsa, me atraquei com esse meu amigo e fomos para a imobiliária. Aí chegamos lá, trancaram a imobiliária e tal, não sei o quê. O cara falou assim, bom, toda a documentação lida, tudo certo, vamos assinar isso aqui, vamos assinar, cadê o dinheiro? Está aqui o dinheiro. A senhora é louca, andar com essa quantidade de dólares numa bolsa, mas foi o senhor que falou que queria e dólar à vista, não dá para fazer diferente. Tá bom, pegaram a sacola com os dólares, pegaram os documentos e falaram assim, agora tem que levar para minha mulher assinar. A senhora me segue. Saímos da imobiliária, eu com meu coração na mão, rezando, feito uma doida, porque eu não conhecia direito aquele bairro onde o cara foi. Eu falei, se esse cara fugir, o que eu vou fazer? Ele estava com os contratos e com a bolsa cheia dos dólares, tudo. Não, mas o cara foi honesto. Chegamos lá, a mulher dele assinou, chororô, assinou. Aí eu falei, tudo bem, eu preciso mudar até sábado. Ele falou, mas não tem como, tem jeito. A casa está mobiliada, está tudo minhas coisas lá. Eu falei, o senhor dá um jeito, mas eu preciso mudar até sábado. Aí ele falou, não tem como, eu não tenho onde enfiar aquelas coisas. Eu falei, vamos pôr tudo, tinha churrasqueira, tinha um quarto de hóspede e tinha um depósito no fundo, assim, da chácara. Eu falei, põe tudo lá. Aí a hora que o senhor puder vir buscar, saiu. A mulher que comprou meu apartamento, ela ligava todos os dias. Já está pronta a sua mudança? Já está pronta a sua mudança? E eu naquele nível de estresse, você imagina? A minha mudança saiu com a mulher lá dentro. Assim, ó. E nós chegamos em Mariporã, na chácara, debaixo de uma chuva, a casa imunda. Não sabia como pôr as coisas, mas enfim. Morei lá por 15 anos. Quer dizer, morei não, tive a chácara, né? Porque depois tem uma outra parte da história que fica para uma outra vez. A segunda live, né? Muito bom. Foi um sufoco que trouxe grandes aprendizados. Esse. Nada mais justo eu perguntar depois disso tudo. Lourdes, o que é a vida para você? A vida é uma experiência extraordinária, sabe? Ela tem um lado encantador, ela tem um lado fascinante, ela tem um lado apaixonante. E tem um lado angustiante também, né? Um lado de muitas dúvidas, de muita incerteza, de muitos desafios. Acho que é por isso que ela é fascinante, né? É uma experiência fascinante. Sim. A minha é. E dentro desta tua vida, a partir da tua subjetividade, tua compreensão de mundo, o que você está encontrando de novidades? Como você está compreendendo esta pandemia que estamos vivendo? Olha, eu acho aquilo que muita gente acha, né? Infelizmente, é uma tragédia, não deixa de ser uma tragédia,
Mas acima, né, se você pegar num nível acima de consciência, era necessário acontecer. O ser humano estava desenfreado, absurdamente enlouquecido, inconsciente. Você via tanta gente que parecia zumbi na rua, as pessoas não, sabe, sem princípios, sem valores, sem propósitos, sem garra para lutar, para estudar, para aprender, para se superar. As pessoas iam vivendo numa promiscuidade, numa insanidade, numa falta de consciência, que alguma coisa precisava chegar e dar uma parada nisso, né? E fora isso, essa manipulação absurda da mídia, essa sede de poder, né? Essa sede política por poder ou por dinheiro, eram coisas que estavam tão aquém da necessidade humana, né? O ser humano não precisa disso tudo, né? Não precisa, não deve, né? Não precisa e não deve. Então era uma coisa que estava sendo muito prejudicial para a humanidade, porque como o nível cultural no Brasil, de uns 30 anos para cá, despencou, as pessoas mal foram alfabetizadas, né? Elas não perderam o hábito da leitura, os programas de TV ficaram num nível de imbecilidade, uma coisa assim. Então, é uma coisa que você fala assim, não vamos nem entrar no mérito da questão, se foi provocado, se foi intencional, que eu acredito que foi ou não, mas enfim. A pessoa que não estuda, a pessoa que não pesquisa, a pessoa que não se conscientiza das coisas, ela se deixa levar. E aí ela vai pelo val da valsa, sabe? Todo mundo está fazendo, eu vou também. É o tal do boi de manada, né? Ele vai sem parar para pensar o que eu estou fazendo, por que é que eu estou aqui? O que é que isso está me trazendo de benefício? O que está fazendo bem para a minha saúde física, mental, emocional, espiritual, para a minha saúde financeira, para a minha saúde profissional? Então, era uma vida muito inconsciente, muito manipulada pelas mídias, muito manipulada pelo poder, e as pessoas parece que não se davam conta e não valorizavam a vida, né? Então você foi obrigado a parar e foi obrigado a repensar uma série de coisas. Infelizmente, muitas empresas quebraram, muita gente perdeu emprego, muitos autônomos perderam seu ganha-pão, muita gente, enfim, e muita gente perdeu seres amados, familiares, e muita gente ficou doente e conseguiu se recuperar. Então eu acredito que nada é por acaso e para cada um é aquilo que a pessoa está precisando passar para despertar, para abrir a sua mente para uma nova possibilidade, para um novo foco de realidade, para mudar o seu eu interior, para trazer uma nova consciência para a sua vida. Porque tem gente que só vai na trauletada, senão não vai, né? Sim, sim. Seria aquele ditado, né? Desperta tu que dormes, né? É. Justamente. Então, Eu infelizmente... vou fazer uma perguntinha extra para você aqui, que eu não tinha passado para você antes. Livro. Você passou essas perguntas? Eu tô feito a criança que não fez a lição de casa. Eu não li perguntas. Fique tranquilo. Mas tá sendo nada assustador, né? Ô Lourdes, me fala um pouquinho de livros que você... Deixa eu ver o nosso tempo aqui, peraí. 45 minutos, não tem mais 15 minutos aí. Me fala um pouquinho de livros. O que você gosta de ler? O que você leu que lhe ajudou muito no seu desenvolvimento humano, pessoal? Olha, é interessante. O que me despertou para essa realidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Nem sempre fui muito estudiosa. Eu estudava, sim, aquilo que eu acreditava que era importante estudar.
mas eu era muito preguiçosa para aquilo que eu achava que não tinha, que não ia agregar nada, sabe? Que não ia agregar nada na minha vida. Estava fora do meu curso, dos meus interesses, vamos dizer assim. Eu só estudei filosofia, na época que eu estudei, era primário, ginásio, colegial, depois tinha o vestibular e a faculdade, né? Então, esse colegial, que acho que hoje é ensino médio, né? Isso. Na época, tinha o científico, o clássico e o normal. O normal é para quem queria ir para a área didática, de ser professor e tal, que depois ia fazer pedagogia. O científico era para quem ia para a área de exatas, fazer medicina, física, química, engenharia, essas coisas. E o clássico para quem ia para a área de humanas. Então, eu estava fazendo o clássico, mas eu desisti logo, porque e é outra história muito complicada. Então, ali eu tinha filosofia. E filosofia era uma coisa que me fascinava, mas eu deixava a professora maluca, porque eu queria saber o porquê das coisas. Porque foi assim e acabou. Eu falei, pô, mas isso não é história, porque história só relata fatos, eu quero saber o porquê, eu quero filosofia. Né? Então, assim, não nessa época. Nessa época a gente estudava só o que o professor mandava. Eu tinha muita curiosidade, eu gostava muito de ler Jorge Amado, Dostoiévski, os romances desses caras eu gostava muito. Mas quando eu lembro bem, quando eu fiz 21 anos, e eu era muito curiosa para entender o mecanismo das pessoas. Porque que cada um age de uma forma tão diferente da outra pessoa, sente diferente, pensa diferente, tem dificuldades astronômicas de entender ou aceitar a forma de ser, de pensar, de sentir e agir do outro. E aí eu li um livro, eu tinha 21 anos, chamava Medicina Psicossomática, Medicina da Alma. Não lembro o nome do autor, olha, eu lembro o nome do livro, que é uma coisa raríssima, eu não lembro. Mas eu fiquei tão fascinada porque esse escritor, ele era um cirurgião plástico. E o que foi que ele notou? Tinham pessoas que depois da sua plástica, quando tiravam aquelas vendas todas, elas olhavam no espelho e falavam, ai, doutor, muito obrigado, que maravilha, que beleza. Ficavam encantadas. Tinham pessoas que quando tiravam aquelas ataduras, olhava e falava assim, mas que porcaria que você fez, e xingava. E tinha gente que quando tirava a atadura, olhava para o espelho e falava, o que você fez? Você não mexeu nada. Então, ele como cirurgião, ele sabia muito bem o que ele tinha feito em cada caso. E aí ele começou a ficar interessado justamente pelo padrão de comportamento, pelas crenças que levavam as pessoas a reagir de formas tão diferentes. Quer dizer, umas realmente se sentiam muito bem, outras se sentiam lesadas, porque achavam que o cara não tinha feito nada, e outras achavam que ele não era um bom profissional porque não tinham gostado do resultado. E aí ele começou a estudar o efeito da cirurgia plástica no padrão de comportamento das pessoas, e isso deu start na minha curiosidade de conhecer o ser humano. E aí é que eu comecei a buscar, né? Aí eu comecei a ler o Napoleão Hill, o Murphy, o Dale Carnegie, esses caras, né? Naquela época. Que agora está tudo em voga de novo. Todo mundo lendo esses autores. Que são... Naquela época era também? Eu acho que não. Eu não conheci ninguém que naquela época lesse aquilo. A minha mãe era muito interessada, tanto que esses livros estavam na casa dela e eu li, né? Mas assim, colegas e tal, né, a gente nem falava desses assuntos, né? Então, eu comecei a ficar fascinada por muitas coisas. E aí foram muitos livros que eu não vou lembrar, mas de jeito nenhum, nem nome, nem autor. De vez em... E eu sou tão doida, você vê que eu não lembro mesmo. Eu chego a comprar livro que eu tenho e vou descobrir que eu já li aquele livro depois que eu passei da metade. Então é assim, aqueles livros que eu gosto, agora, depois que eu já comprei 2, 3 vezes o meu livro,
eu comecei a grifar tudo aquilo que eu acho importante, né? Porque quando eu vou ler novamente, eu só vou onde eu grifei, porque tem muita coisa que a gente já sabe, não esquece, não É o precisa. resumo que você faz, né? Então, você pega meus livros aqui, aqui deve ter não sei quantos livros tem. Metade ficou em São Paulo, que eu não cabia aqui. Mas, assim, eu gosto, assim, da história que me interessa, eu gosto muito, que eu reclamei para você, né? Já recebi 2 e-mails, eu tô tão diferente, eu tô tão cara de pau. Recebi 2 e-mails me cobrando que eu ainda não fiz a prova. Eu não estudei, como que eu vou fazer? Amanhã eu me proponho a fazer isso, até eu vou responder lá para a mentora e depois eu faço a prova num outro momento. Mas, porque eu amo psicologia, mas a história está fora daquilo que a gente gosta nesse tema, né? Então é meio chatinho, assim. Mas eu gosto de história, sempre gostei. Eu li muita biografia, gostava muito de ler biografia. Eu adoro ler biografia. Adoro. Faz muitos anos que eu não leio, muitos anos que eu não leio biografias, mas eu gostava muito de ler biografias. Eu gosto muito de ler sobre culturas, eu gosto muito de ler filosofia, eu gosto muito de ler sobre as artes, eu fiz artes plásticas, então amo essa área. Eu gosto muito de ler sobre religiões, inclusive no Netflix, eu acho que chama Conversando com Deus, falando sobre Deus. Vai até o dia 28 agora, falta assistir o último episódio. Eu achei aquilo extraordinário, porque são documentários que ele faz, né, viajando para vários cantos do mundo, falando a respeito. Ele pega um tema e vê como várias religiões abordam aquele tema. Muito interessante, muito, eu gosto demais. De história da arte, de arquitetura, de filosofia, que mais? Das religiões, eu acho interessante, apesar de que eu não tenho muita paciência para ler muita coisa, assim. Eu quis ler o Alcorão. Uma vida é pouco, né, Lourdes? É pouco, por isso que eu te falo, não dá. E tem um labore ainda, né? Temos que trabalhar, né? Eu gosto demais de física quântica, tenho alguns livros, estudei bastante. Gosto muito dessa leitura da metafísica, estudei muito, também gosto demais da metafísica. Aristotélica. A vida é isso, né? A vida é isso. Então, não dá para falar, gosto de tantos autores e de tantas obras que não dá para... Tinha que pegar aqui, chegar ali perto e ler os nomes, e começar a falar esse aqui. Uma coisa que eu amo é a leitura corporal, fisiognomonia e leitura corporal, porque o corpo te descreve. Uhum. Então te ajuda muito. Na área da fonologia ou não? Não, na área de fisiognomonia mesmo. A fonosofia é extraordinária, só que ela vai falar sobre a frenologia. Frenologia não. Tá. Nunca estudei frenologia. Eu estudei numerologia. É um estudo que não se dá tanta atenção mais, a frenologia. Oi? A frenologia é um estudo que não se dá tanta mais atenção. Não. Concupiscência. Eu não conheço para falar. Eu não conheço. Eu estudei numerologia, astrologia, tarô, a fonosofia, são ciências, são artes ciências fantásticas para você interpretar o outro. Sim. Temos mais... levar autoconhecimento para o outro. Lógico. E tudo que se conhece se aplica a partir de você ensinando alguém, né? Com certeza. Lourdes, falta mais 4 minutinhos, meu bem. Qual a pergunta que eu não te fiz e você gostaria que eu tivesse feito? Nenhuma que eu não saiba responder. Eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Qual seria? Nossa, não tenho ideia mesmo. Se tivesse lido, saberia uma pergunta. Eu não li, olha, eu dou minha mão à palmatória, eu contei para você que eu não li. Não tive tempo. Eu estou naquela maré difícil, você sabe que eu estou na maré difícil. Sim. Então, na maré difícil... pergunta aí, né?
Oi? Será que o povo tem pergunta para você? Vê aí se alguém quer fazer alguma pergunta. Povo, você Aproveita. quer fazer aí? Tem 4 pessoas aí, ó. Então, quem tem uma pergunta para fazer? Vamos lá. Pode fazer pergunta aí, ó. Lelelele. Ó, acho que tem alguém perguntando aqui, peraí. Lelele. O fundo seu também se sacaneou comigo, né? Por quê? Tá muito branco, eu não consigo enxergar. Sério? Sério? Você consegue enxergar Nossa. ele? Não, o meu fica travado, né? Ah, tá. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Tá escrito assim, ó. Não, André começou a assistir esse vídeo ao vivo. Não, não tem nada aqui, nenhuma pergunta, nada. É, o povo. Tem um povo que entrou agora há pouco também, mas fique tranquilo que vai ficar gravado. Ah, tá. O Cleuto perguntou. O Cleuto é um primo meu. Deixa eu ver aqui a pergunta dele. Aí, ó, a sua tela tá escura. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa que ele falou que te motiva, mas não estou conseguindo enxergar. O que ainda te motiva? O Cleuton perguntou. Cleuton, obrigado pela pergunta, meu querido. Obrigado mesmo. O que ainda me motiva? Nossa, são tantas as coisas. Ô, Cleuton, ela tem 69, tá? Só para você saber a idade da Lourdes. Já contei, já contei. Eu tenho muitas motivações na minha vida e uma coisa que me motiva é ajudar o próximo, como eu gosto. E eu gosto porque faz parte, não é... tem muita gente que fala assim, você gosta de ajudar o outro porque você quer ser amada, porque você quer ser aceita, porque... Lógico, isso também, porque todos nós queremos ser amados, respeitados, aceitos, isso também. Mas não é a motivação que me motiva. Eu vou contar uma coisa que eu contei no meu vídeo lá sobre o sabotador que ajuda todo mundo. Vão lá no meu canal do YouTube assistir esse vídeo que é fantástico. Quem tem este dedo aqui, ó, maior do que esse aqui, então você já nasce, isso aqui, meu, é defeito de fabricação, você não inventa. São pessoas que dão muito mais valor para o outro do que para si mesmas. Então, elas gostam de ajudar, elas estão sempre preocupadas com o outro, ela quer, de alguma maneira, se sentir útil. E o que traz felicidade é ver que aquilo que eu fiz ajudou a alavancar o progresso do outro, seja na área que for. Então, isso é uma coisa que me motiva. Ajudar as pessoas a perderem os seus medos, ajudar a pessoa a aprofundar o seu autoconhecimento, ajudar a pessoa a alavancar a sua autoestima, ajudar a pessoa a sair da sua zona de conforto, parar de procrastinar. Essas coisas me motivam. Isso me traz alegria de viver, isso traz ânimo, isso me dá pique para continuar, apesar das marés baixas, sabe? As marés baixas, marés baixas. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, Mar calmo nunca fez bons marinheiros. Bem, acho, né? Então ele vem de vez em quando com uma turbulência. Show. Tá ok? Meu bem, gratidão. Antes que a live caia, muito obrigado. Muito bom. Gratidão a quem assistiu aí. Até a próxima. Namastê. Namastê. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.